Olá, continuando então o capítulo Choques e Crises. A Varig atingiu a posição de liderança em todos os mercados, quais sejam América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África, o que a levou a ter balanço positivo seguidamente, além de crescer sistematicamente no que se refere à frota, rotas, número de funcionários, etc. O segundo choque aconteceu em 1976. O boicote dos países árabes produtores de petróleo aconteceu devido à entrega da administração do Canal de Suez pelo presidente do Egito, Gamal Nasser, para uma empresa anglo-francesa, o que provocou nova crise nos segmentos dependentes do produto. Na tarde fria de inverno de 30 de janeiro de 1979, o Boeing 707 cargueiro PP-VLV decola do aeroporto de Haneda, Tóquio, sob o comando do experiente piloto Gilberto Araújo, com destino a Los Angeles, onde haveria troca de tripulação e prosseguiria para o Rio de Janeiro. Entre outros objetos de sua carga, haviam 153 obras de arte do pintor nipo-brasileiro Manabu Mabe, oriundos de exposição em Tóquio, e avaliados em torno de US$ 1.240.000. No entanto, passada meia hora da decolagem, os controladores de voo japoneses deram um alerta, já que o avião não havia reportado a passagem sobre um dos pontos da carta de navegação. A aeronave, que tinha tomado a proa norte-nordeste, desapareceu sem deixar vestígios, constituindo-se no único caso de jato comercial que sumiu e jamais teve qualquer objeto ou corpo encontrado, apesar das intensas buscas. Esse jato, além de triste, foi inusitado. Esse fato, além de triste, foi inusitado, pois o comandante havia sido um dos poucos sobreviventes do acidente nos arredores de Paris, tornando-se dessa forma um dos raríssimos casos registrados de um comandante envolvido em 2 acidentes fatais. Os 5 tripulantes desaparecidos entraram para o quadro das estatísticas frias, mas suas famílias carregam essa ferida aberta até hoje. Como aceitar a morte daquele ente que você sequer enterrou? Não ter prova física do fato. Sim, pois nunca foi encontrado algum destroço que provasse a queda do avião. Só restou a ausência adicionada à dor em imaginar o que se passou e a saudade. E se não bastasse, os entraves legais a que foram submetidos os familiares, impedidos de receberem pensão, realizar inventário, legalizar em situação civil, etc., por um longo período, contribuíram para aumentar a angústia. A Varig foi, como sempre, uma exceção à regra, pois deu apoio integral às famílias dos desaparecidos. Nesse fatídico ano, aconteceu mais um choque devido à deposição do Shah do Irã, Reza Pahlavi, então o maior fornecedor de petróleo ao Ocidente. Deve-se ressaltar que a alta do preço do petróleo acarretou aumento do preço do querosene de aviação, que representava 30% dos custos das operadoras de aviação, consequentemente, afetando toda a malha de empresas aéreas. A desregulamentação do setor aéreo americano, em 1978, promoveu a criação de novas empresas aéreas, com o objetivo de quebrar a situação oligopolista existente, que tinha 5 ou 6 empresas dominantes. Além disso, visava ter a liberdade de estabelecer serviços quanto à abertura de linhas e abandono de ligações de menor interesse. Culminou com a livre fixação de tarifas, gerando uma guerra de preços jamais vista em termos mundiais, e afetando sobremaneira o tráfego doméstico e internacional em várias regiões do mundo.
Em função disso, no final da década de 70, começou a operar nos Estados Unidos a empresa aérea Southwest Airlines. Essa empresa adotou um pacotinho de amendoim como lanche a bordo, já que seu slogan era low cost, low fare. Ou seja, quanto menor o custo, menor a tarifa. Ela revolucionou o mercado de aviação com esse diferencial e foi copiada por muitos. Descobriu que uma empresa enxuta e eficiente podia cobrar tarifas quase similares aos preços de passagem de ônibus. Perceba que essa empresa, ela botou todos os aviões iguais. Não tinha avião de diferente empresa ou de diferente modelo, eram todos iguais, o que facilitava e diminuía os custos. Você não tinha que ter simulador diferente, você não tinha que ter cursos diferentes, enfim. Entendendo como é um serviço de escala menor, preço menor, tarifa menor. Além disso, reinventou a aviação comercial no que se refere à gestão operacional de recursos humanos e marketing. Percebeu que avião em solo significava perda de receita. Por isso, adotou uma nova cultura operacional em termos de aviação. O melhor turnover, que é a rotatividade das aeronaves, em termos de aviação. Integrou as equipes para deixar o avião em solo somente 10 minutos, vendendo bilhetes sem assentos marcados, o que facilitava o embarque. Comprou somente um tipo de aeronave, que eu falei antes, para uniformizar a frota, o que implicaria em menos gastos com manutenção e cursos. Com o pacotinho de amendoim, minimizou o tempo de limpeza da cabine e diminuiu o peso dos carrinhos de comida. Não bastasse isso, convocou os pilotos intocáveis na aviação tradicional para contribuírem com a equipe de terra, caso houvesse problemas no embarque e desembarque, na coleta e entrega de bagagens ou de manutenção das aeronaves. Esse foi, sem dúvida, o primeiro sinal que a aviação entrava num novo patamar. E as empresas que quisessem continuar competitivas teriam que atentar para o que estava acontecendo no mercado e modificar seu modus operandi. O preço do barril de petróleo pulou de $14 para 35 no período de 78 a 81, contribuindo de maneira significativa para o aprofundamento da crise econômica mundial e levando as empresas de aviação a uma prolongada e profunda recessão. O Brasil declarou moratória em 1982 e obrigou a Varig a financiar a compra dos Boeing 747 com instituições japonesas. Famosos leasings, né? A subsequente valorização do ien, moeda japonesa, frente ao dólar norte-americano, inviabilizou a amortização. Começava a nossa agonia. Aliás, já começou antes, né? No governo Sarney, houve a decretação em 1986 dos planos Cruzado 1 e 2, que congelaram os preços, incluindo as tarifas aéreas, mas os custos das empresas continuaram subindo. A esses planos foram adicionados os chamados Bresser e Verão, seguidos pela moratória decretada pelo governo. Esse conjunto de medidas acarretou retaliações no mercado financeiro internacional. Toda essa conjuntura econômica, somada ao crescimento pífio da empresa em relação às décadas passadas, comprometeu severamente seu faturamento. Um item a mais no seu calvário foi que, em 6 de janeiro de 1987, aconteceu um acidente com o Boeing 707 PPVJK no voo Varig 797 na floresta pantanosa de La Niguerche, em Abidjan, Costa do Marfim, matando 50 pessoas, dentre eles 38 passageiros e 12 tripulantes. E somente um passageiro sobreviveu. O detalhe trágico que deve ser mencionado é que o voo com destino ao Rio seria o último que esse avião, com 19 anos de serviço prestados à empresa, faria na frota da Varig
pois já havia sido vendido à Força Aérea Brasileira. Sob o governo do presidente Sarney, foi imposto um depósito compulsório para viajar para o exterior. Você lembra disso? Com exceção da América do Sul, com devolução após um ano, e a Lei 7.565, de 19 de dezembro de 86, do Código Brasileiro de Aeronáutica, foi instaurada, promovendo uma abertura na distribuição das linhas internacionais, autorizando Transbrasil e VASP a executarem serviços internacionais não regulares. O país mergulha numa crise com a escalada inflacionária chegando a 2.751%. Imagina isso? Anuais, né? Afetando todos os segmentos da sociedade e de negócios, excluindo os bancos, como até hoje. A empresa sentiu fortemente a queda na procura por passagens aéreas. Um erro de navegação do piloto de uma aeronave Boeing 737 da Varig provocou seu pouso forçado na selva amazônica, por falta de combustível, próximo a São José do Xingu, em 3 de setembro de 89, causando a morte de 12 dos 48 passageiros. Esse acidente causou impacto nos brasileiros e arranhou momentaneamente a credibilidade sobre a segurança da empresa, visto que foi comprovado o erro inadmissível do comandante. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Fique bem, fique em casa.